Olá, turma, tudo bem? Vamos falar aqui algumas orientações ou resoluções do PET 4, a semana 3, tá? Então, aqui a resolução e as orientações para realizar as atividades do PET 4 da semana 3. O tema é gráfico da função afim. Então, a gente vai na questão 1. Questão 1 diz o seguinte: observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é de uma função afim. Dessa forma aqui, ó, a imagem de x é igual a metade de x, ou meio vx, em que a imagem X representa a quantidade em quilogramas de sorvete produzido quando se utiliza X litros de leite utilizados na produção do sorvete. Nesse caso, A é igual, então A é quem acompanha ou quem multiplica o X. Então, aqui o valor de A vai ser igual a meio, tá? Então, nosso valor de A aí é meio. O valor de B é zero, porque a gente só tem aqui na nossa função metade de x. Então o valor de B aqui vai ser zero. O domínio da função é o conjunto dos números reais. Então, domínio é o conjunto dos números reais. A seguir, complete a tabela, construa o gráfico dessa função no plano cartesiano e responda às questões. Então, como que a gente vai completar essa tabela? A gente vai pegar os valores de x aqui e achar a imagem deles, trocando esses valores aqui na função, tá? Então, eu troco x por zero, vai ficar metade de zero, que é igual a zero. Então, aí eu tenho metade de meio vezes zero, ou metade de zero é zero. Então eu vou ter o par aqui, quando x é igual a zero, y é igual a zero. Trocando x por valor 2, eu vou ter metade de 2, ou meio vezes 2, que vai ser igual a 1. Então o meu par aqui vai ser quando x é igual a 2, y é igual a 1. Trocando x por 4 vai ser metade de 4, ou multiplica meio por 4. Metade de 4 é igual a 2. Então, meu par vai ser quando x é igual a 4, y igual a 2. E, finalizando aqui a tabela, quando x é igual a 6, eu vou ter metade de 6, que vai ser igual a meio vezes 6, que é igual a 3. Então, o par meu aí vai ser 6 e 3. A lei de formação metade f de x é igual a metade de x é de uma função linear ou de uma função identidade? Bom, a função identidade é a imagem de x é igual ao próprio x. Então, nesse caso aqui, não é identidade, sim linear, tá? Para construir o gráfico da função afim, a gente só precisa escolher 2 pontos desses aqui quaisquer e colocar os pontinhos aqui no gráfico. Quando tiver 2, basta uni-los com a linha reta, tá? Então eu vou escolher x igual a 0 e y igual a 0. Coloquei o pontinho lá no meu plano cartesiano, esse aqui. Quando x é igual a 2, y é igual a 1. Então eu ando 2 unidades para cá e uma para cima. Então o meu pontinho vai ser esse aí, x igual a 2, y igual a 1. Agora basta traçar uma linha reta que passa pelos 2 pontos e eu terei o gráfico de minha função, que é esse aí, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico dessa função, metade de x, tá? A questão, a letra B aí. A lei de formação, a imagem de x é igual a metade de x é de uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente. Bom, basta a gente observar o gráfico que conforme x cresce, suas imagens vão crescendo. Então a função é estritamente crescente, tá? Então ela é crescente. Letra C. De acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite?
Bom, como a quantidade de sorvete é a metade da quantidade de leite, então 10 kg de sorvete eu vou precisar de 20 litros de leite. E a letra D, de acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite, pode-se produzir quantos quilogramas de sorvete? Bom, para produzir 100, com 100 litros de leite, eu produzo a metade disso aqui de quilogramas de sorvete. Então, 100 litros de leite vai me dar 50 quilogramas de sorvete. A questão 2 diz o seguinte: analisa o gráfico da função que tem domínio no conjunto dos números reais e imagem no conjunto dos números reais abaixo e preencha as lacunas correspondentes. Então, vamos aí às opções aí. A função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 3 segmentos de reta. No intervalo entre menos infinito e menos 3, ou aberto em menos infinito e fechado em menos 3, a função f é definida por f de x é igual. Então, entre menos infinito e menos 3 é esse pedaço aqui, ó, daqui para cá. Nesse caso, a gente vê que a função é igual a 3. Quando qualquer valor de x menor ou igual a menos 3, sua imagem vai ser sempre 3. Então, aqui a imagem de x é igual ao 3, tá? Logo no intervalo aberto em menos infinito e fechado em menos 3, a função ela é uma função constante, tá? Ela nem cresce nem decresce, permanece o mesmo valor. No intervalo entre fechado em menos 3 e fechado em menos 1, a função f é definida por a imagem de x é igual a menos 2x menos 3. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a é quem está multiplicando o x, então é menos 2, tá? Então a é igual a menos 2. B é o elemento que está aqui, adicionado sozinho, então B é igual a menos 3. No intervalo fechado em menos 3 e fechado em menos 1, a função f é estritamente, então vamos observar lá fechado em menos 3 e fechado em menos 1. É desse pedaço aqui até aqui. O gráfico aqui decresce, então f é estritamente decrescente, tá? Então aí a função é estritamente decrescente. No intervalo entre menos 1, fechado em menos 1 e fechado em 2, a função f é definida por... Então, entre menos 1 e 2, o que a gente tem aqui? De menos 1 a 2, ela é uma função crescente, tá? Esse gráfico aqui sobe. Então, ela é definida por f de x igual a x, é a função identidade. Essa lei de formação é a lei de uma função identidade. Ela vai ser uma função crescente aí nesse intervalo. No intervalo fechado em 2 e fechado em 4, a função f é definida por f de x é igual a... Então, entre 2 e 4, se a gente observar o gráfico aqui, desse pedaço até esse, ela é uma função constante. A imagem de qualquer x aqui é igual a 2. Por exemplo, a imagem de 2 é 2. Qualquer número entre 2 e 4 terá a imagem 2. Então, é uma função que tem imagem 2 e é uma função constante. A imagem f de x é igual a 2, é uma função constante. No intervalo fechado em 4 e aberto em mais infinito, a função f é definida por a imagem de x é igual a 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a vai ser quem multiplica o valor de x, que é 1/4, tá? Então, a igual a 1/4 e b é igual a 1. Então, logo no intervalo fechado em 4 e aberto em infinito, a função f é estritamente, como a é maior que zero, ela é crescente, tá? O gráfico cresce. Bom, então a solução do PET 4 da semana 3 é essa. Dúvidas vocês mandem aí, tá bom? Um abraço.